boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao ABBC Talks, que é uma série de lives da Associação Brasileira de Bancos, voltada justamente para orientar as principais tendências e novidades que impactam o setor financeiro. Eu sou a Rafaela Nogueira, coordenadora da Comissão de Meios e Arranjo de Pagamentos da BBC e Public Policy Senior Manager no Nubank. O nosso tema de hoje vai ser Pix e prevenção à fraude. Bom, como todos sabem, o Pix se consolidou como uma das maiores meios de pagamentos no Brasil, com bilhões de transações por mês e um nível de adoção é, muito grande, muito alto pela população brasileira. Naturalmente, esse crescimento também trouxe um aumento na sofisticação e no volume da tentativa de fraude, né? Os bandidos estão sempre correndo atrás. Os dados mais recentes no Banco Central mostram que as fraudes representam uma parcela pequena do total transacionado, que é inferior a 0,01% do volume total de transações, mas, dada a representatividade do Pix, o volume de notificações de fraudes é muito alto, acima de 300 mil por mês, ou seja, é relevante e exige uma atuação cada vez mais coordenada do sistema financeiro. E é justamente nesse cenário, a regulação tem evoluído bastante nos últimos anos, em especial nos últimos meses, não só para aumentar a segurança, mas também para melhorar o tempo de resposta das instituições de incidentes, diante dos incidentes. Fortalecer justamente, né, os mecanismos de bloqueio e devolução de recursos e empoderar a população a denunciar situações suspeitas. A ideia é justamente fechar cada vez mais o cerco aos fraudadores, com mais controles, integração entre os participantes e maior responsabilidade das instituições. Bom, e para entender disso tudo, esse cenário de mudanças recentes, como os bancos estão na agenda de implementação e conformidade, como os desafios, quais são os desafios, quais são as perspectivas futuras no ecossistema do Pix, a gente conta hoje com dois grandes especialistas que atuam diretamente na linha de frente desse tema. A Lívia Carolina Silva, gerente de prevenção à fraude e Open Finance do Banco Mercantil. Seja bem-vinda, Carolina, Olívia. E o Obrigada. Marcelo Alves de Olá. E o Marcelo Alves de Souza, que é o coordenador da Comissão de Prevenção à Fraude da BBC e gerente de prevenção à fraudes e PLDFT do Banco Bari. E aí, Boa tarde, Marcelo, tudo pessoal. bem? Bom, então vou dar início aqui às nossas conversas. Antes de mais nada, vou fazer umas perguntinhas aqui. Nos próximos 45 minutos, a gente vai abrir o bloco para perguntas. Já digo aqui que quem quiser mandar perguntas no chat, fica à vontade, que depois a gente seleciona e vê as perguntas que a gente consegue fazer se tiver tempo. Mas eu vou dar início aqui aos nossos trabalhos. Começar pela Lívia, pode ser? Claro. Então, vamos Vamos lá. lá. Vamos lá. Estou aqui lendo aqui as perguntas. O óculos não está adiantando. Lívia, para nivelarmos então o conhecimento aqui com todos da plateia, né, com uma audiência super diversa, você pode fazer então uma breve overview das principais mudanças regulatórias e de governança que vimos recentemente no ecossistema do Pix, especialmente no que diz respeito à prevenção à fraude? Claro, boa tarde a todos, pessoal. É muito legal poder estar aqui nesse momento, né, compartilhando com vocês um pouquinho do nosso conhecimento aqui desse tema tão relevante. E assim, para a gente fazer um overview aqui sobre esse tema, a visão principal, né, que a gente tem hoje é que um momento muito claro de evolução do ecossistema do Pix, né? Lá atrás, quando o Pix iniciou, ele tinha ali um objetivo, um foco de expansão de escala, de inclusão financeira, né, da população, e o Pix cumpriu muito bem esse papel, mas naturalmente, né, todo esse crescimento, toda essa escala também aumentou a exposição a fraudes, tanto vítimas quanto o aparecimento aí de pessoas utilizando do Pix para fazer fraude. Então, o que a gente vem percebendo recentemente, né, é uma importante mudança do Banco Central, num objetivo de trazer ali mais clareza regulatória, né, e elevar o nível de controle também das instituições. Então, hoje existe ali um foco muito grande para a governança, né, e também para a velocidade de resposta para as nossas vítimas. Então, o Pix, ele é rápido, consequentemente, a fraude acaba acontecendo também com muita velocidade, e o objetivo aqui do regulador é que a gente também seja
tão rápido quanto, né? Então, a gente tem aí o MED 2.0, que ele tem o objetivo de ajudar ainda mais que a gente consiga fazer a devolução do recurso para a vítima e também que a gente tenha mais velocidade de resposta para essas vítimas. E tem também, né, uma expectativa de maior efetividade dos controles, né? O que o regulador traz para a gente é que não adianta só ter controles. A gente precisa ter controles e controles que sejam efetivos. Então, assim, na prática, mudança que a gente percebe aqui de paradigma, né? A prevenção à fraude não pode ser só um modelo reativo focado em tratar eventos, mas sim um modelo preventivo orientado à gestão de risco, com mais maturidade operacional e mais governança também, trazendo aí a participação da alta administração para o tema. Então, basicamente, essa é a visão. E aí, né, nessa governança toda, é tirar a área de prevenção à fraude de um time que ficava isolado dentro de uma estrutura e trazer realmente para uma estrutura estratégica dentro da instituição. É isso. Obrigada, Lívia. Marcelo, você quer complementar? Muito bem resumido aí pela Lívia. Bom, primeiro, boa tarde a todos os colegas aqui da nossa audiência. Que bom tê-los aqui com a gente para tratar de um assunto tão importante e sempre tão urgente, né? Hoje, todos falam sobre fraude, né? Na verdade, todos somos contra a fraude, né? Não só os profissionais que atuam na área. E fazendo um complemento sobre a fala da Lívia, a gente tem alguns assuntos de bastante importância e que a gente precisa se atentar muito bem, né? Que são, por exemplo, as classificações do Bacen como suspeita de fraude para fundada suspeita de fraude, aquele uso do modelo de risco e comportamento do cliente, o bloqueio cautelar que foi ampliado, agora ele atinge também a PJ, temos aí exclusão de participantes que não cumprem requisitos, né? Um exemplo aí, o capital mínimo, né? Regras muito mais duras para quem quer reingressar no sistema, maior supervisão sobre os PSPs, tem toda aquela criação, fortalecimento também do manual de penalidades do Pix, esse que foi atualizado no ano passado e tem valores importantes ali para quem descumpre, né, o regulamento do Pix. Então, nós temos ali advertências, multas, você pode ser excluído do sistema, a reincidência agrava essas sanções. E tem aquelas regras mais rígidas, né? Para também registro, portabilidade e reivindicação de chaves, né? Que tem dado muito trabalho para o mercado. E também, né? Falando de chaves, o bloqueio das chaves vinculadas a aqueles CPFs que têm marcações de suspeita de fraude. Enfim, resumiria isso basicamente dizendo que o Pix evoluiu para um modelo onde fraude virou o tema central e sempre muito urgente, com foco em rastreabilidade total e bloqueios mais rápidos, sempre visando recuperar maiores valores e de volumes financeiros. É isso, Rafa. Um pequeno complemento aí da Lívia. Não, maravilha, né? É impressionante perceber como o Banco Central evoluiu, né, regulatoriamente nos últimos meses. E aí, partindo justamente dessas mudanças que a Lívia trouxe, Marcelo, como é que você avalia as novas obrigações impostas às instituições, então, especialmente em relação ao bloqueio, devolução e governança? Bom, importante sempre a gente poder contar com regulações claras, específicas e bem objetivas, porque desta forma é possível o mercado padronizar a atuação das instituições, fazendo com que todo o mercado esteja equalizado e tendo ali o mesmo entendimento. Isso é muito importante, né? Porque se a gente pegar os últimos 18 meses, a gente tem percebido que o número de normas e resoluções expedidas pelo Banco Central tem aumentado bastante. Então, a gente precisa estar muito atento para poder acompanhar todos esses regulamentos e poder implementar de forma equalizada para que todo o mercado tenha o mesmo entendimento, né?
Um exemplo aqui é o autoatendimento médio, né, que possibilitou mais rapidez no bloqueio e recuperação de ativos. Falando também um pouquinho do MED 2.0, que vai aumentar as chances de recuperação de valores a partir ali da segunda camada, né? E claro, quando a gente fala de prevenção, parece até que é muito simples, né? Mas não é tão simples assim. As instituições precisam de uma governança muito rigorosa para conseguir equilibrar tudo isso, especialmente para aquelas, ou melhor, para aqueles clientes que tentam burlar o processo, por exemplo, de contestação de reclamações, né? E acabam tentando registrar reclamações que não são passíveis de contestações via médio, como o famoso e muito conhecido desacordo comercial. E essa é a mesma governança que vai monitorar todo ali o cumprimento dos regulatórios para que as IFs não sejam punidas com duras multas do Bacen. Inclusive, volto a repetir, as penas foram atualizadas e os valores são bem preocupantes. Obrigada. Marcelo, Olivia, você quer complementar? Quero sim, Rafa. E aí, junto disso que o Marcelo trouxe, né? Assim, a gente precisa lembrar que no ecossistema do Pix não são só os bancos mais antigos e maiores, ali mais frequentes que participam, né? Nós temos dezenas de instituições participantes. Então, eu acho que esse novo cenário regulatório que o Banco Central traz para a gente, ele é muito positivo, tanto para a população quanto para os outros bancos também participantes, né? Porque muitas vezes a gente tem instituições ali que às vezes a gente não consegue nem contato com a instituição para entender o que aconteceu, como ocorreu a fraude, os valores se dissipam muito rapidamente, né, e a gente tem uma urgência aqui de tentar recuperar o valor para a vítima e muitas vezes a gente não consegue. Então, com esse novo arcabouço regulatório aí do Banco Central, isso possibilita, né, que a gente consiga ir atrás um pouco mais do valor, né, correr atrás do recurso, para tentar fazer uma devolução do maior valor possível para a vítima. Então, isso força um pouco as outras instituições a subir a régua de gestão e de governança, mesmo que a gente tenha um nivelamento aí nessa visão de prevenção e de recuperação de valores. É isso. Não, perfeito, né? E acho que a gente sempre fala isso, né? Que quando em se tratando de fraude e golpe, não tem competição entre as instituições, né? Todo mundo é aliado aqui. E aí você trouxe a questão É das isso. instituições, e até te perguntando aqui, né, Lívia, como é que na prática fica a responsabilidade das instituições dentro do ecossistema do Pix hoje? Há maior clareza ou ainda existem desafios? Tem bastante desafios, assim, e eu acho que o principal ponto aqui é o seguinte, né? Para a gente conseguir ter essa evolução, a gente precisa pensar no. São três itens, assim: tempo, efetividade e a própria governança, né? Então, o grande desafio que a gente tem aqui é a velocidade de resposta para a vítima, né? O fraudador, né? A gente fala muito fraude, mas o que a gente mais vê no mercado mesmo são golpes, né? Então, engenharia social, ele ludibria o cliente, convence o cliente a fazer aquela movimentação, e no momento que ele recebe o recurso, ele já está pronto para dissipar esse valor, né? Para passar esse valor para frente. Então, o que tem sido o nosso maior desafio realmente é a velocidade, tanto de detecção dessa fraude, para que a gente consiga bloquear, quanto a velocidade de comunicação da vítima também. Recentemente, a gente fez uma campanha entre todos os bancos, né? Pare e pense, porque é exatamente isso, assim, ali na engenharia social, o cliente vitimado, ele acaba se convencendo de que ele realmente pode fazer, ou que ele precisa fazer aquela transação, porque o fraudador, ele faz uma pressão muito grande, né? Você tem que transacionar agora, ou é uma oportunidade financeira que em 5 minutos você perde, e aí ele entra ali na cabeça da vítima e ela acaba fazendo a transação. Então, uma dos nossos maiores desafios tem sido essa velocidade mesmo, que a gente precisa detectar aquela transação. E o outro desafio
é a conscientização, né? Então, aqui, como eu citei, o que a gente mais percebe não é uma fraude de invasão de conta, de invasão do sistema financeiro, mas sim golpes onde a própria vítima participou daquela transação, comprou algo que não existe, entrou num site falso. E aí o maior desafio é a conscientização da população, né? Porque aqui entre nós, entre os bancos, a gente fala assim, parece que a pessoa quis cair na fraude, parece que ela quis cair no golpe, porque tudo estava claro que era uma fraude. Muitas vezes o banco bloqueia a transação, né? Manda alertas de segurança, olha, cuidado com essa transação, tem certeza que você vai fazer essa transação. E mesmo assim a vítima segue ali muitas das vezes, né, na expectativa de um ganho financeiro maior. Então, acho que são esses dois pontos, a efetividade dos controles para a gente ter bastante velocidade e a conscientização também da população aí para não ser vítima. E se foi vítima, entre em contato com o banco o mais rápido possível para a gente tentar resolver da melhor maneira. É isso. Perfeito, Lívia. Marcelo, você quer complementar alguma coisa? Ah, sim. Muito bem. Falamos aqui de golpes e fraudes, né? E a nossa audiência pode até imaginar que é a mesma coisa, mas há uma diferença bem grande entre golpes e fraudes, né? Então é sempre importante a gente conseguir indicar o que é uma fraude e o que é um golpe, né? São situações bem diferentes. E aqui, olhando exatamente a pergunta que você fez, Rafa, sobre a responsabilidade das instituições, fica muito claro que as instituições têm um papel, assim, fundamental e regulamentar, né? Especialmente no ecossistema Pix, né? E precisa estar sempre preparado para enfrentar essas investidas dos fraudadores. Por isso a governança é tão importante nesse processo. As instituições financeiras têm feito sua parte ao longo dos anos. Assim, só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem expectativa de investir até 2028 em cibersegurança e prevenção à fraude quase 105 bilhões de reais. Então, assim, é um número muito importante, é um número relevante, né? E isso vai possibilitar que a gente enxergue ainda com mais clareza os possíveis pontos de vulnerabilidade desse ecossistema. E aí, claro, obviamente, que as instituições, apesar de ter investido bastante, especialmente em cyber e em prevenção, mas também não estão deixando de lado a educação financeira, como comentou a Lívia, né? E exercendo ali o marketing direcionado à sociedade de forma geral, falando de forma clara e objetiva sobre os cuidados e as dicas de como não se tornar a primeira vítima de golpe ou de fraude, né? Isso é bem importante. Não, perfeito. E a gente falou aqui, né, brevemente sobre a questão da engenharia social e a dificuldade que é para as instituições, uma vez que a pessoa, né, de livre, espontânea vontade, cai no golpe, mas resolve fazer aquele Pix, como se torna difícil para as próprias instituições. E aí, pensando nisso, Marcelo, com base justamente nas discussões que você vê aqui na comissão da BBC, quais têm sido assim, os principais pontos de atenção na supervisão do Banco Central que você tem debatido na Comissão de Prevenção a Fraudes? O que você tem visto que tem vindo Ah, mais nessas discussões da comissão? interessante. Eu acredito que boa parte dos colegas que estão aqui da nossa audiência já deve ter participado das nossas comissões e aproveito aqui para dar os parabéns a todos pela audiência nas comissões. As nossas comissões estão sempre com um número elevado de participantes. Isso é muito bom e espero que continue assim. E o que a gente tem falado bastante na nossa comissão, especialmente o que o Banco Central tem trazido para a gente nos últimos 2 anos, dentre outros assuntos, mas especialmente falamos em segurança cibernética, regulação de criptoativos, né? Isso vem acontecendo de forma bem constante, especialmente nos últimos meses.
Para ser bastante específico, né, a partir do meio do ano passado, onde aconteceram aqueles ataques, né, que os ataques começaram e parece que não tem fim. Tem toda a parte da resiliência operacional contra golpes e fraudes, toda a parte que envolve o monitoramento de comportamento e também de transações. A gente fala muito isso, troca ali muita experiência entre as instituições, né? Como você tem feito aí na sua casa, tem dado resultado, né? Que tipo de ação você tem tomado, né? Então, isso a gente discute bastante. A governança também, de um modo geral, né? A gente fala, mesmo que seja de forma não tão no detalhe, mas falamos também bastante da governança, né? Como é que é a governança dentro das instituições. É, Comentamos também nessas experiências sobre os controles mais eficientes que a gente tem contra os golpes e as fraudes, né? E, claro, sempre compartilhando as boas práticas de mercado. A gente está sempre ouvindo os nossos associados no que diz respeito a novas regras, a novas dicas, né, a novas percepções. Então, esses itens eles são frequentemente debatidos em nossas comissões. E lembrando que grande parte desses assuntos são trazidos pelos próprios associados, né? Então é de interesse comum. Lívia, vou abrir aqui para você. Quer complementar? Sim, sim. Eu acho que esse final aqui do que o Marcelo trouxe, eu acho que ele diz tudo, né? Porque os pontos são trazidos pelos próprios participantes, né? E isso a gente consegue mostrar, assim, para a população, como você disse, né, Rafa? Na fraude não tem concorrência. Então, o que a gente está sofrendo aqui no banco, a gente discute com o banco A, com o banco B, para entender o que que eles estão fazendo, onde que a gente pode melhorar, se aconteceu alguma situação de fraude, de golpe, o que que eles estão fazendo ali para a gente poder se fortalecer aqui também, fortalecer o ecossistema como um todo, e muitas vezes até a gente leva ali, né, em conjunto para as outras associações e até para o Banco Central, coisas que a gente vem percebendo e que a gente precisa de uma evolução, ou de um apontamento ali de melhoria para a gente conseguir fortalecer o ecossistema. Então, só pegar esse. Eu sei que tem pessoas aqui que não são de bancos, né? Então, pegar esse finalzinho da fala do Marcelo, que eu acho que é fundamental que todos saibam, assim. A gente discute muito entre os bancos sobre as situações de fraude, dicas do que a gente pode fazer. Realmente, nesse item não tem concorrência. Não, e acho que até tentando tangibilizar aqui um pouco do que é que a gente está falando, vou passar para você, Lívia, a pergunta, que é assim, o que o Banco Central tem esperado na prática, em termos de controle antifraude e tempo de resposta das instituições, né? Para a gente trazer aqui para a terra do que é que a gente está falando. Assim, trazendo para a nossa realidade do dia a dia, né? A nossa sensação aqui, prática, é que o Banco Central tem esperado é uma resposta certa, rápida e consistente, né? Ele quer a maturidade do ecossistema como um todo, né? O Pix, né? Como a gente sempre comenta, o Pix é um meio de pagamento, né? Não existe a fraude no Pix. Na verdade, os fraudadores utilizam o Pix como um meio de fazer a fraude. Então, o que o Banco Central busca aqui é a maturidade, né, do ecossistema. E aí a gente pode dividir essa maturidade ali em três assuntos, né? Tempo, efetividade e governança. O tempo aqui meu cliente recebeu uma transação na conta dele, eu preciso ser rápida para avaliar se essa transação faz sentido, se esse cliente realmente tem um perfil de receber esse valor, ou se ele realmente, aqui dentro de casa, ele é uma conta laranja que eu não percebi, então eu preciso ser rápida aqui em relação ao tempo. E o contrário também, né? Eu tive uma vítima de fraude, eu preciso ser rápido para fazer a comunicação, para solicitar ali o mecanismo especial de devolução e para buscar a devolução desse recurso. A gente sabe que o fraudador
e o golpista, né, ele utiliza o valor de maneira rápida e pulverizada, então a gente tem que correr também, a gente tem que ser rápido também para tentar trazer esse dinheiro de volta o mais rápido possível. E aí, no que diz respeito à efetividade, né, a gente não adianta ter controles, mas controles que não acompanham a velocidade de mudança do cenário, né? Então, se a gente for pensar, antigamente a gente tinha regras de prevenção binárias, né? Era sim ou não. Era esse cliente pode fazer essa transação? Sim ou não? E hoje a gente precisa ter controles efetivos que avaliam o perfil do meu cliente. E aí eu digo ali, né, em tempo real, essa movimentação faz sentido para esse perfil de cliente? Porque muitas vezes o cliente tem um perfil para fazer a transação daquele valor, mas não naquele horário, não naquela geolocalização, não enviando para aquele CPF específico. Então, muito mais do que definir limites transacionais, né? Muito mais do que olhar para valor, é a gente olhar para o perfil do cliente, para o perfil da transação e falar de forma efetiva se realmente se parece com aquele cliente, se faz sentido ele fazer aquela transação. E aí, por último, né, terceiro item aqui que eu vejo é a governança, e eu acho que pode ser o ponto mais sensível, né, que é dar visibilidade à instituição, né? A fraude já foi um problema ali de valores pequenos, de valores pontuais, e hoje uma fraude ela pode quebrar um banco. Né? Então, essa visão de governança que o Banco Central busca é realmente um acompanhamento estruturado, né? Que os mais altos níveis de gestão façam parte, entendam e participam ali da efetividade, né, dos controles implantados e que passe a olhar para a área de prevenção à fraude muito mais como uma questão, muito menos como uma questão operacional e mais como um risco regulatório e reputacional, né? Então, a partir do momento que a gente tem esse fortalecimento ali e a alta administração participando do tema, a gente ganha muito mais força para a implementação de controles estruturantes e também para uma resposta mais rápida dentro do ecossistema. Então, minha visão aqui, eu consigo resumir essa maturidade nesses 3 itens. Marcela, eu vou passar para você para complementar, mas eu já vou até adiantando a próxima pergunta, que como a Lívia também já englobou tudo, aí eu já jogo para você para responder as duas. Então, para saber, na sua opinião, né, o que que na prática o Banco Central espera em termos de controle antifraude, respostas às instituições, mas também eu queria saber um pouco da sua perspectiva, como é que você tem visto essa evolução na governança, o envolvimento dessa alta administração no tema. Se você acha que isso já virou, sim, uma pauta estratégica. Então, acho que você pode responder as duas numa só. Muito bem. A Lívia, ela resumiu bem aí, uma parte da fala dela que chama bastante atenção e que é o que preocupa muito os executivos é a fraude que pode quebrar o banco ou a multa por não cumprimento do arranjo Pix, que também pode dar um prejuízo muito grande para o banco. Fora todo o processo administrativo que pode gerar em desfavor aí dos seus comandantes, né, da administração superior. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né? Esse é um problema latente e que pode acontecer, né? Mas, de forma bem objetiva aqui, em linhas gerais, as instituições têm o devido tem, né, devido ao entendimento das normas e que as aplique de acordo com a vigência. Então, é importante que toda vez que uma norma for expedida, que ela seja debatida e que ela seja muito bem interpretada, né, e que tenha aí um sincronismo com a sua vigência, né? Então, isso é bastante importante. E, claro, utilizar ferramentas antifraudes que possam detectar previamente comportamentos suspeitos, como a Lívia comentou, aqueles fora de perfil e que também consigam impedir tanto o cash-in quanto o cash-out, né, de transações e que se faça sempre as devidas marcações lá no diretório do DICT e também
lá na resolução conjunta número 6. Isso é muito importante, né, que a gente consiga fazer o devido registro lá no DICT e na RC6, porque praticamente 100% do mercado consome esses dois, essas duas grandes funcionalidades. Então, é importante que toda vez que você identificar uma suspeita, uma fraude confirmada, que faça a devida marcação no DICT para que o mercado possa usufruir dessa sua marcação, né? E aí, Rafa, emendando aqui sobre a evolução da governança que você comentou, toda a parte de envolvimento da alta administração, sim, essa evolução ela é completamente visível, né? Isso a gente percebe só de conversar um pouquinho com os diretores, com os executivos do banco e também só de olhar o volume de recursos que a IF tem empenhado na segurança e prevenção à fraude, né? Como eu citei lá, foram quase 105 bilhões até 2028. E com certeza esse tema já chegou na administração superior, bem como existe todo ali um entendimento que esse é um assunto prioritário, sempre, sempre, né? Lembrando até que desde 2021 nós temos a resolução BCB número 142, que é aquela resolução que obriga as instituições a elaborarem relatórios, né, com avaliação mensal consolidada das ocorrências e medidas preventivas e corretivas adotadas ao longo daquele mês, né? Então, esse é um reporte muito importante e que, por exemplo, o comitê de auditoria pode ter acesso, auditoria interna, o comitê de risco, se houver, a diretoria executiva e até o conselho de administração deve ter acesso a esse relatório. Vou repetir aqui, é o BCB número 142. Muito importante. Esse é um report que deve ser feito mensalmente à alta administração para que ela consiga identificar de forma bem executiva o que está acontecendo ou o que aconteceu no mês anterior, né, e quais foram as ações que as áreas tomaram para que isso não aconteça novamente. Não, perfeito. Bom, indo então para a próxima pergunta, perguntar aqui, passar para a Lívia. Bom, como é que os bancos, então, eles estão se estruturando internamente, em termos de times, comitês e processos, para lidar justamente com o PIX e a prevenção à fraude? O Pix ele trouxe, né, uma mudança estrutural muito importante, né? A gente tinha transações ali que não eram 24/7, hoje é a realidade, né? E eu acho que as pessoas já se adaptaram tanto que ninguém consegue mais viver sem o Pix e nem pensar em um momento que os pagamentos precisavam esperar horas ou talvez de dias para serem efetivados, né? E aí as instituições elas estão se adaptando exatamente a isso, né? A essa nova realidade que é impossível voltar para trás, né? A gente não consegue mais ficar sem o Pix. Então, o que as instituições elas têm feito é uma busca incessante por segurança, experiência e eficiência, né? Então, é um movimento que tem acontecido, né, em todas as instituições, a essa evolução, né, para adaptação e para entendimento do uso, né, desse mecanismo pela população. Assim, em termos de time, tá? No passado, né, a gente tinha estruturas de prevenção à fraude que eram formadas, né, as pessoas acabavam caindo na área de fraude de alguma forma e ali iam trabalhando. E hoje não, a gente tem realmente times sendo especializados em fraude, né? Sendo especializados em entender esse mecanismo de pagamento, né? E estruturas de prevenção à fraude hoje que fazem realmente parte da estratégia do banco. Então, a gente deixa de ser ali um time de atendimento, de contestação, e passa a ser um time muito mais focado em prevenção, em estratégia, em monitoramento, em análise comportamental ali dos clientes, né, para permitir ou não uma transação. E essa quebra de paradigma, assim,
A gente foi muito focado por muito tempo em prevenir fraude, que é o quê? Eu preciso prevenir que a conta do meu cliente seja invadida. Eu não posso deixar a conta do cliente ser invadida, eu não posso deixar ali que quebre a senha de segurança e ocorra uma movimentação. Mas o que a gente tem hoje, né, como eu citei, é o golpe muito forte, né, muito mais do que as fraudes. O que que é o golpe, né? Qual que é essa diferença? É o cliente que entra num site falso e coloca todos os dados, recebe uma ligação e baixa um aplicativo de acesso remoto. E aí o fraudador ali dentro dessa ligação convence o cliente a acessar a conta, a fazer movimentações ou então promessas de ganho, né? Muitas vezes a gente entra em contato com os clientes, e aí faz parte dessa nossa estruturação, que é para entender exatamente como que aquele golpe aconteceu, né? A gente olha a conta, não tem nada, foi uma transação limpa, feita dentro da casa do cliente, né? Movimentada pelo cliente, e aí muitas vezes o cliente traz ali um relato de um novo golpe, né? Ah, vieram na minha casa e coletaram minha biometria, mas não falaram para que era, ou me prometeram se eu fizesse um Pix de 1.000 eu ia ganhar 2.000. Então, a gente vem se estruturando para sair dessa caixinha assim da fraude e entender o golpe e entender como que a gente consegue se atualizar na mesma velocidade para a gente trazer essa segurança e essa prevenção ali para o nosso cliente. E aí, para a gente se atualizar, né? Como que a gente faz? Assim, a gente não pode mais se dar o luxo de levar dias ou meses entendendo como que uma fraude aconteceu, né? Então, a gente vem buscando automações, uso de dados, uso de tecnologia, a gente usa bastante IA aqui para definir as regras de prevenção, que não dá mais para ser regra binária, e sim entender o perfil comportamental do cliente, gerar regras voltadas para o perfil do meu cliente. Então, o meu cliente idoso não é o mesmo perfil de cliente de 20 anos, que, né, 18, 20 anos, que tem outro tipo de movimentação. Então, a gente precisa utilizar muito dado, muita IA aqui, para eu determinar regras. Para esse cliente, eu deixo ele ir até aqui, esse cliente eu deixo fazer mais coisas, e para entender a fraude também, né, o golpe ou a fraude. Então, opa, aconteceu um golpe, aconteceu uma fraude que eu não peguei. Eu preciso coletar todos os dados dessa transação e gerar um modelo para que outras não aconteçam, né? A primeira passou, mas as próximas eu preciso ser capaz de detectar. Então, o que a gente mais vem se estruturando é isso: especialização de time e uso de tecnologia, uso de IA a nosso favor, para que a gente consiga ter velocidade aí nas regras. Não, com certeza. E pelas respostas anteriores, eu ia até trazer esse ponto, né? Como a inteligência artificial, ela é uma aliada aqui na prevenção, né? Atuando nesse análise de comportamento e prevenindo o cliente do... Tem certeza que você quer fazer isso? A gente fala muito de AI, mas aqui é um uso maravilhoso, né? Na prevenção à fraude e golpes. Marcelo, vou passar para Exato. você responder essa pergunta. Bom, pensando aqui no Pix e a prevenção. Puxa vida, hoje a gente está tão acostumado, né, a fazer essas transações via Pix, mas a gente não faz ideia, ou muita gente não faz ideia do tamanho desse ecossistema, né, da dificuldade que foi da implementação, de tudo que aconteceu desde o começo até agora, com a quantidade de resoluções, quantidade de instruções normativas, quantidade de reuniões. Enfim, é um universo completamente diferente de qualquer outro arranjo que a gente tem aqui, né? Então, é tudo muito diferente, né? E aí, quando a gente tenta lidar com o Pix e a prevenção à fraude, ah, eu penso que não há tanta diferença para o profissional da área de risco, especialmente risco de fraude, porque as IFs já têm esse cenário muito bem mapeado e estruturado internamente, né? Afinal, a fraude antecede o arranjo Pix, né? Então, quando o Pix chegou, a gente já tratava de fraude há muito tempo, a gente já sofria com isso há muito tempo, a gente já não dormia por conta disso há muito tempo, né, Lívia? Então, assim, É verdade. e os bancos
agora, especialmente, né, nesses últimos 3 a 4 anos, podem contar com profissionais muito mais experientes e multidisciplinares, né, atuando em áreas dedicadas, por exemplo, ao monitoramento, geração e tratamento de alertas comportamentais e transacionais. Então, assim, e aí, claro, a IA veio para mudar, né? Mas, infelizmente, a IA está ajudando muita gente que não deveria também, né? Então, por isso, sim, que a gente continua sem dormir, né? Porque tem algumas ferramentas que ajudam a gente, mas ajudam os outros também. Mas é isso, Rafa. Não, maravilha, Marcelo. Não dá para ter tudo nessa vida. É, Faz parte. verdade. Bom, indo aqui para a oitava pergunta, queria saber de vocês, né? Pensando então no futuro, quais são as tendências regulatórias e operacionais que vocês acreditam que devem ganhar força já nesse ano aqui em 2026? Começar pelo Marcelo dessa vez. Bom, vamos lá. Eu citaria que cinco. Algumas já estão acontecendo, que é o autoatendimento médio. Esse veio realmente para mudar bastante o tempo de registro e, consequentemente, agilizando o tempo de recuperação do valor. E é claro que tem também o outro lado, né? Que tem muitos clientes, muitos oportunistas que acabam usando o MED para tentar reaver valor que foram de transações que houve algum desacordo comercial, né? E que não tem nada a ver, que não é passível nem de abertura de contestação média, especialmente aquelas voltadas para bet, né? Então o cara joga, perde e aí vai lá contestar, né? Dizendo que caiu num golpe, né? Então o autoatendimento ele já está fazendo a sua parte, ele está indo muito bem. E logo na sequência, que tem uma conexão super direta aqui, é o MED 2.0, né? O MED 2.0 ele também chegou para auxiliar na recuperação dos valores, né? Então, antigamente a gente ia só até a primeira camada, só até o primeiro banco. Agora a gente tem um cronograma para chegar em breve até a quinta instituição. Então, isso vai ajudar bastante a recuperação, né? Vai trazer muito mais recursos de volta, né, pro contestante. A gente tem também resoluções envolvendo cibersegurança, né? Isso não dá para faltar, né? Eu acho que esse ano a gente vai falar muito sobre cibersegurança, especialmente colocando ali no centro da discussão as empresas de PSTIs, né? Que foram essas que, inclusive, passaram por um grande sufoco aí no ano passado e continuam, né, esse ano. Para vocês terem uma ideia, não que todas foram através de PSTI, mas nós estamos em começo de maio. Nós tivemos de janeiro até final de abril 12 ataques, né? Então, assim, em 4 meses você ter 12 ataques não é brincadeira, né? Assim, isso não é para amador, né? Ou seja, a cada mês são 3 ataques, né? 3 instituições estão sendo atacadas. Então, isso acredito que vai ter bastante relevância. Os normativos também com visão de PLD-FT, né? Especialmente olhando para as bets, né? Porque a gente fala muito de prevenção, 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 parece que esquece de PLD. PLD tem uma conexão super direta também com prevenção, né? Normalmente, o valor ilícito que sai ali, né, que é gerado pela prevenção, ele é branqueado através da lavagem de dinheiro, né? Então, a área de PLD-FT, ela tem que estar sempre muito em sincronismo com a prevenção, né? Elas andam juntas. Tanto que aqui no Bari, as duas áreas estão sob minha gestão. Então, eu faço a gestão das duas áreas aqui. Então, isso é muito importante. E as bets? As bets, elas são os target aqui do mercado atualmente. E por fim, a atualização do normativo, né, que trata das penalidades financeiras, que foi atualizada, financeiras e administrativas, né, que foi atualizada no ano passado para o não cumprimento dos regulatórios do arranjo PIX. Isso também é muito preocupante,
né? A gente quase não ouve falar da política de penalidade, né, do Banco Central, mas se você vê ela bem detalhada, ela tem uma sequência de penalidades, ela tem valores que podem chegar a 50 milhões e podem ter agravantes que podem dobrar esse número. Então, isso é bastante importante que as instituições tenham um olhar diferente para esses 5 itens que eu citei aqui. Passando para você, Lívia. Eu acrescentaria aqui, Rafa e Marcelo, somente uma, assim, né? A visão de penalização de conta laranja e conta passagem, né? O cenário perfeito, né? Se todas as instituições colocarem em prática isso aí, vai chegar um momento que a pessoa que empresta, a pessoa que aluga a conta, a pessoa que utiliza o próprio CPF para fazer fraude, ela não vai ter conta em banco nenhum, né? Seria o cenário ideal, o cenário perfeito. E se a gente colocar realmente em prática, é o que vai acontecer, né? Eu estou vendo ali uma conta laranja, uma conta de passagem, o banco A já me falou que aquela conta está sendo usada para fazer fraude. Se todos os bancos, se todas as instituições efetivamente bloquearem para essa pessoa não ter mais conta, né? Não deixar ali que ela fique transacionando valores, a gente chegaria no cenário ideal, né? De bloqueio dessas contas. Mas a gente sabe, né, que não para, né? Você corta uma e nascem duas, três, quatro. Então, eu acredito que a gente ainda vai ter mais informações aí, mais posicionamento do Banco Central nesse sentido, né? Da penalização ali do uso de contas laranjas, conta de passagem, porque durante muitos anos, né, Marcelo, a gente está nesse tema aí de fraude há muitos anos, a gente vê pessoas emprestando conta, alugando conta para movimentações que elas não acompanham, né? Já tivemos até aluguel de biometria, né? A pessoa aluga a face dela para abrir conta, ela não tem ideia do porquê que ela está fazendo, para que ela está fazendo, mas ela tem um benefício financeiro, ela está ali alugando a face dela, e eu acredito que o Banco Central ainda vem mais forte nesse sentido ali das contas laranjas, para a gente ter ainda mais gestão sobre isso e reduzir, né, esse uso exacerbado aí de abertura de conta sem a própria gestão. Legal. Deixa eu só aproveitar e trazer uma notícia quentíssima aqui. Acabou de ser trazida aqui para a gente a Lei 15.397, de 30 de abril. Está fresquíssima, 30 de abril de 2026. Essa lei, ela trouxe um recado direto aqui para o mercado, envolvendo diretamente as contas laranjas, ou multi accounts, né, como Isso, alguns falam. Agora são tratadas como peça central de crime financeiro, ou seja, com tipificação expressa lá no artigo 171 do Código Penal brasileiro. Então, assim, agora, através dessa lei 15.397 e com a tipificação de 171, o aumento da pena a pena foi agravada. Então, isso já ajuda bastante. É, eu acho que mitigar, como a gente falou, né, Lívia, é difícil, porque essa turma não está nem aí. E como eles trabalham sempre no anonimato, e é muito difícil encontrá-los, mas, de qualquer forma, aqueles que forem achados terão que cumprir penas maiores e tipificada já dentro do artigo 171. isso. Não, perfeito. Então, a gente encerra esse nosso bloco aqui de perguntas pré-combinadas, digamos assim. E agora a gente vai para as perguntas que foram as perguntas enviadas pela audiência, mas eu vou começar justamente pelas perguntas que foram enviadas no ato de inscrição, né, via o formulário do Zoom. E a primeira pergunta, e aí a gente vê se Lívia ou se Marcelo quer responder essa. Acho que Marcelo, a Lívia começou pela última, eu vou passar para o Marcelo essa então. Mas Lívia fica super à vontade. O que para vocês impacta as soluções antifraude atuais do mercado? Boa pergunta. Bom, impacta em todos os sentidos, né?
E por isso que o mercado tem várias opções de ferramentas antifraude. Tem módulos unificados, tem módulos que podem ser adquiridos separadamente, tem módulos que se comunicam, né? Usam diversos tipos de tecnologia e precificação pode também ser diferente, e normalmente, dependendo do tipo de solução que você compra, a precificação é diferente. Então, assim, é muito importante, especialmente você entender bem o seu público-alvo, né? Então, antes de você sair contratando, sair comprando, é importante que você entenda que público que você quer atingir, porque a partir desse resultado você vai conseguir escolher a melhor ferramenta e aquela que atende melhor também todas as suas necessidades, né? É importante também não ter somente a solução, né? Porque a solução talvez seja o mais fácil. Você pode escolher, você implementa, mas quem que vai pilotar, né? A IA não dá para pilotar tudo. Você precisa ter alguém ali para conduzir todo o processo. Então, é importante que você tenha uma pessoa muito experiente para poder gerar toda essa estratégia, criação dessas regras e que possa pilotar essa grande nave, né? Claro, essa pessoa também precisa ter uma experiência estratégica. Ela precisa ter um olhar não só operacional, mas também tem que ter um olhar bastante estratégico de todo o processo, né, que envolve essas soluções antifraudes. Boa, Lívia, eu vou passar para a segunda pergunta, porque foram muitas perguntas, eu acho que aí a gente consegue ir dinamizando aqui. Mas então, para Perfeito. você, como é que a gente mantém a segurança nas transações via Pix? Olha, eu acho que um pouquinho ali do que a gente falou no início, né? Isso retrata bem isso. Ah, o principal ponto ali da segurança interna, né, dentro da instituição, isso a gente abrange muito bem. A nossa maior dificuldade realmente são as vítimas de engenharia social, né? Então, quando a gente olha para a transação, ela parece uma transação limpa, né? Vai para um CPF laranja, que nunca teve registro de fraude. Quando a gente olha, o cliente estava fazendo a transação do próprio aparelho dele, ele estava dentro da casa dele, aquela transação parece muito tranquila, né? Então, o que a gente tem investido muito, cada instituição individualmente, e também ali, né, esse próprio momento aqui, né, já é esse investimento, é na conscientização. Então, a gente tem falado muito sobre os golpes para a população, nas nossas transações, né, todas as casas utilizam isso, mas vou trazer um exemplo aqui que a gente tem no mercantil, quando o cliente está fazendo uma transação que não se parece muito com uma transação que ele normalmente faria, a gente apresenta um pop-up, tenha cuidado, tem certeza que você quer fazer essa transação, porque se a gente olhar tecnicamente, não tem nada que impeça aquela transação de acontecer, né, que são esses casos de engenharia social. O fraudador ele tem sido muito esperto, então ele tem conseguido ludibriar o cliente ali, ele não pede mais a pessoa para fazer uma transação de 200 mil, né, ele pede uma transação de R$ 1.000, de R$ 2.000, então são transações que não geram tanto alerta. Então, o nosso maior investimento hoje tem sido com IA, para avaliar se aquela transação é uma transação, a Rafa normalmente faria essa transação, e havendo qualquer dúvida, é conscientizar, é comunicar ao cliente, é tentar trazer o cliente para esse alerta, se ele realmente tem certeza que ele quer fazer aquela transação, para a gente permitir que ele pare, pense e analise se realmente aquela transação ali faz sentido para que ele execute. Então, a gente tem trazido a população, né, os clientes também para essa posição ali de mais preventiva, né, de cuidar do dinheiro dele. É isso. Maravilha. Seguindo aqui, Marcelo, vou passar a terceira então para você, seguindo bem nessa linha do que a Lívia estava falando, né? Dado que o ser humano, então, ele é o elo mais fraco da corrente de segurança, eu não sei se eu diria mais fraco, a pergunta não foi minha, mas talvez mais vulnerável aqui, enfim. Essa frase ela vai simplificar bastante, né, o grande desafio das instituições financeiras na criação de barreiras para mitigação de fraudes no Pix. O que que as instituições estão fazendo para fortalecer esse elo da cadeia?
Uma pergunta muito boa, viu, Rafa? E a gente tem sim algumas, algumas pessoas que são bastante vulneráveis a caírem em golpes, né? Partindo já do princípio que o brasileiro é muito curioso, né? Então, ele recebe ali um link com alguma informação que chama a atenção, ele não quer nem saber, ele clica no link achando que vai aparecer ali o que ele imagina, né? Então, essa curiosidade e essa vontade de saber o que está por trás ali daquele clique, isso acaba prejudicando bastante aí o dia a dia dessas pessoas, né? E para isso as instituições têm investido pesado em segurança e em prevenção, né? Como já foi citado aqui em relação até dos valores, né? E claro, dentro desse grande volume de investimento estão também as preocupações com a sociedade, de forma geral, né? Por meio de propagandas direcionadas aos públicos mais vulneráveis, né? Esses mais especificamente. E apesar de todo esse grande investimento, parte dos brasileiros, por incrível que pareça, ainda preferem pagar para ver, né? Já tratamos casos aqui em que a gente conversando ali com a vítima, ela falou, ah, não, o valor era muito baixo e assim, e o produto era muito necessário, estava um preço muito bom, e como estava me cobrando muito baixo, eu arrisquei. Eu arrisquei, porque aí se fosse golpe, eu não perderia tanto, né? Então, as pessoas acabam usando aí esse gatilho que é vamos pagar para ver o que acontece, né? E acabam acreditando, né, de forma consciente que aquela proposta ou aquela negociação é segura, né? Está vindo de uma origem segura, está vindo dentro de um ambiente confiável e acabam arriscando, né? E contando apenas com as suas intuições. E às vezes podem pagar caro por esse excesso de curiosidade, né? Bom, vou partir aqui para a nossa última pergunta, que é o que vai dar tempo. Então, Lívia, eu vou deixar aqui para você. Quais são os meios de prevenção para não aprovar uma conta laranja? Legal, Rafa. O Marcelo citou, né, as informações que a gente tem do DICT, né? Não sei se todo o público aqui conhece, né? Mas basicamente, você fez uma transação, né? Caiu num golpe no Pix, mandou o dinheiro para aquela conta, descobriu que é fraude, ligou no banco, o banco abriu um relato de infração, o recebedor, né? O outro banco recebedor viu ali que é uma fraude e devolve o recurso que tem. Esse CPF recebedor, ele fica marcado. Então, ele fica marcado ali, a gente tem um registro na Resolução Conjunta 6 do Banco Central, e a gente tem uma base compartilhada, então, né, pela Resolução Conjunta, de todos os recebedores de recursos de suspeita de fraude, vítimas e pessoas realmente praticantes de fraude. Então, eu acho que isso é uma camada básica aqui que todos os bancos fazem, né? Claro que tem algumas estratégias que a gente não abre assim, mas é utilizar essas informações compartilhadas, né, entre todos os bancos, para a gente não abrir a conta, né, de um fraudador que já fez fraude em alguma instituição, né? De uma conta laranja, de uma conta de passagem. Então, o que a gente tem feito é o compartilhamento dessas informações entre instituições e a utilização dessas informações dentro de casa também, né, para ter certeza ali que eu não estou lidando com um fraudador. E além disso, tem outras análises comportamentais que a gente faz, né? Então, aquela conta laranja vai ser a primeira fraude dele. Isso é muito mais difícil, né? O primeiro banco a identificar antes de ter qualquer marcação no CPF é realmente muito difícil, mas quando a gente vai fazer ali o onboarding, a gente avalia a qualidade dos dados, né? A participação daquela pessoa, talvez ela não foi o recebedor direto de uma fraude, mas ela teve movimentações suspeitas envolvendo ela, né? Situações de sites falsos, coisas do tipo. Então, basicamente, a primeira parte aqui é utilizar a informação compartilhada. Então, a gente compartilha muito esses dados, é importantíssimo que essas informações elas sejam compartilhadas por todas as IFs,
e a gente utiliza isso para a gente mitigar ali a abertura de uma conta laranja. E abrimos a conta, né? Digamos assim, vai ser a primeira fraude daquele CPF, a gente não conseguiria pegar. Mas depois que a conta é aberta, a gente monitora e acompanha o uso daquela conta, né? Tem as contas dormentes, então o fraudador ele abre a conta e não movimenta por meses e de repente chega uma transação. Então a gente tem um alerta: opa, essa conta nunca movimentada, de repente chegou aqui R$ 10.000 nessa conta. E aí a gente vai alimentando os modelos, então, avaliando aquele usuário com o que vem chegando de movimentação na conta dele. Basicamente é isso, né? Outras estratégias mais específicas, né? A gente não entra tanto no detalhe assim, até para o fraudador não aprender, né? Então ele fala, opa, então agora eu vou fazer diferente. Mas basicamente é isso. Análise comportamental e as informações compartilhadas do DICT e Resolução Conjunta 6. Bom, então, infelizmente, o nosso tempo acabou, foi maravilhoso, né? Queria agradecer muito a participação da Lívia Carolina Silva, gerente de prevenção a fraudes Open Finance do Banco Mercantil, e do Marcelo Alves de Souza, que é o coordenador da Comissão de Prevenção à Fraude da BBC, e gerente de prevenção a fraudes e PLDF do Banco Bari, pelas contribuições e pela qualidade aqui da discussão. Também quero agradecer muito a todos que nos acompanharam nesse evento. Espero que tenham contribuído para tirar as dúvidas e trazer mais conhecimento para a nossa audiência sobre esse tema super importante. Um abraço muito grande e até o próximo ABB Talks.